Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim Lechaim, Ramiro Ashkenazi. E hoje nós vamos falar sobre conexão com Deus, Ramiro Ashkenazi, a mitzvah. Vamos entender o que é a mitzvah e qual é o poder que ela tem na nossa vida mediante a nossa relação com o poderoso Criador do Universo, Ramiro. Sempre com agradecimentos à BSR Cowork, da Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios, para que a gente grave os nossos podcasts. Eu sou o Renato. E hoje nós vamos falar sobre conexão com Deus, Rabino Ashkenazi. Qual é o poder da mitzvah? Rabino Dani 4.0, manda bala. Até eu tenho dúvidas a respeito de tudo isso. Vamos entender como isso aí funciona e aí a gente vai juntando os meus pitacos 2.0 daí para frente. Manda bala. Mitzvah. O que significa a palavra mitzvah? Então, simples. Primeiro, mitzvah tem origem da palavra tzivui. Tzivui significa ordem. Quando alguém ordena você cumprir, ou muitos chamam isso de mandamento, né? Uma ordem a ser cumprida, isso em hebraico é chamado tzivui. Quem ordena é chamado metzaveh, aquela pessoa que ordena. A ordem em si, então, é chamada mitzvah, a ordem a ser cumprida. Mas tudo bem, isso aparentemente significa que existe alguém que instrui o que você tem que fazer, tá certo? Então, a tradução mais conhecida da palavra mitzvah está correlacionada a uma ordem, uma orientação, um comando, né, a ser cumprido, né, em qualquer área que seja. Então, eu deixo instruído, faça isso. Então, eu estou lhe ordenando, até pesado essa palavra ordenando, mas eu estou impondo, estou sugerindo, não é nem sugestão, uma mitzvah é uma obrigação que você tem que cumprir. Quando a pessoa executa a tarefa que lhe foi designada, há um elo entre aquele que mandou e aquele que executou. Afinal de contas, você seguiu as ordens daquele que mandou, tá certo? Então tem aquele que ordena a mitzvah a ser cumprida e tem aquele que foi ordenado a cumprir. E você tem a ação que está no meio. Se você realizar a ação, então você está se conectando com aquele que ordenou. Por isso nossos sábios falam de uma outra explicação da palavra mitzvah, vem da palavra tzavta. Tzavta significa chibur, conexão. Tzavta significa agora estamos juntos. Porque quando eu executo um mandamento do meu pai, automaticamente eu tenho o amor dele comigo, porque mostra que eu sim fiquei subordinado a ele, segui as suas instruções, então o pai fica feliz. Então, existe mitzvah como ordem, mandamento, né, imposta por um Supremo, existe aquele que espera-se que ele executa aquela ação que lhe foi ordenada, tá certo? Que é o metzuveh, tem o metzaveh, em hebraico se fala aquele que ordena, você tem o metzuveh, o ordenado, você tem a ação que é chamada de mitzvah, e é quando você faz a mitzvah, automaticamente você, além de ter cumprido o mandamento, você tzavta, isso te une com aquele que lhe ordenou. Tá certo? Então, isso significa a palavra mitzvah, na sua etimologia da palavra mitzvah. Então, quando a gente diz isso aqui é uma mitzvah. Muitos traduzem uma boa ação. Isso é uma boa ação. Boa ação é cumprir aquilo que o pai mandou, mas será que toda mitzvah é uma boa ação? Né? Boa ação para quem? Né? Então, a mitzvah é a ordem que foi ordenado por aquele que é capaz e executada por aquele que foi mandado. Isso significa a mitzvah. E numa segunda explicação seria a união. Seria a união e a conexão que tem aquele que mandou e aquele que recebeu. Você vê, quando a gente falar sobre isso,
Eu ainda te perguntei, sabe que nem eu sei a tradução. Até falei para você, acho que não tem tradução. Né? Você acha que tem Você tradução? falou mitzvah, não Porque tem para tradução. mim, esse negócio de boa ação não cola. Boa ação, para mim, nunca. Não acho que é isso. Então eu não falava que é uma boa ação, porque não é uma boa ação. Que boa ação tem que ser colocar tefilim de manhã? É exato. Boa ação. Exato. Quer dizer, além Para mim não cabia. além de você se conectar com aquele que lhe ordenou. Ah, uma bênção. Também não é bênção. É. Não é uma bênção Isso exata, não é que. Não é isso. Quer dizer, a gente acredita assim, que quando você se conecta com o Supremo, então automaticamente, se ele é o Todo-Poderoso e você está tinindo na fita, provavelmente Você ganha um amor a mais. há de receber as coisas de uma maneira mais tranquila, ou menos. Isso é que a gente acredita, tá certo? Então, nós chamamos todo o ato de mitzvah como boa ação, porque Deus não ia lhe mandar você fazer uma coisa ruim. Então, a gente chama isso de boa ação. Mas se você for na palavra, entendeu? Mitzvah significa boa ação. A mitzvah significa você executar aquilo que foi mandado por ele. E muitas destas, né, você não vai entender nada. Você não sabe absolutamente nada do porquê. Não tem a menor ideia por quê. E não tem sentido do porquê. E não nos foi dado a razão do porquê, e é um dogma total. Então, não podemos dizer que toda mitzvah poderia ser chamada de boa ação quando você não consegue defini-la como boa ação. A não ser que mitzvah é um mandamento ordenado que é igual. Você está no exército. Não importa o que o capitão vai mandar, você vai fazer, mesmo que você entenda ou não entenda, mesmo que não tenha sentido nenhum. Vai carregar água para lá e para cá. Você não pergunta, você vai e faz. Então, no judaísmo existe muito isso. Quando a gente... Agora, o que é interessante, eu já falando sobre isso, que eu acho que é muito importante dizer, vamos explorar mais uma palavra que está ligada com essa, tá? Que é o tal do bar mitzvah. Então vamos explicar, olha só que interessante. É uma palavra muito comum, uma palavra que muitas pessoas usam. E na verdade, qual que é o conceito quando a gente diz bar mitzvah, quando se fala bar mitzvah? Então, entende o judaísmo da seguinte maneira, que a autoridade, vamos dizer assim, a pessoa, ela, vou falar de uma maneira mais clara e objetiva. Nós nascemos com a má inclinação total. Ela vem pura e completa, ela vem íntegra. A má inclinação, ela vem adulta dentro da gente, ela já vem completinha quando você nasce. Porém, a boa inclinação, ela nasce com o Brit Milá, com a educação, e ela adquire a sua maioridade quando? No Bar Mitzvah. No Bar Mitzvah ou no Bat Mitzvah. Isso é engraçado que Bar a gente usa para o homem, quando ele atinge 13 anos, e Bat, que significa filha. Bar é filho em aramaico. Então, eu ia te fazer essa pergunta, por que bar? Bar em português é outra coisa. Não, e bar mitzvah faz total sentido. Você vai pro bar, você já vai estar unido com o grão. Já é uma mitzvah, já é uma boa ação. Já é uma boa ação. Bar, por exemplo, Rabi Shimon Bar Yochai. Ah, sim, perfeito. Quer dizer, Bar, filho. Bar é filho em aramaico. Então ele é o seguinte, Bar mitzvah significa o filho de mitzvah e Bat mitzvah, filha de uma mitzvah. Ou seja, entende o judaísmo o seguinte, apenas com 13 anos, o lado positivo ganha a sua maioridade, certo? Enquanto a má inclinação está lá. Então, uma vez que você atinge 13 anos, que você tem a tua boa inclinação completa, a partir de então, você tem obrigação de cumprir os mandamentos do Criador do Universo. Antes disto, você não é culpado por qualquer negligência de cumprir um mandamento instruído porque você não tinha maioridade, você não tinha a tua boa inclinação completa. Então, nós dizemos que quando um jovem ele alcança 13 anos de idade, a partir de então ele vira um bar, ele vira um ben mitzvah, ele vira um filho que agora tem que cumprir a mitzvah. Lembra que a mitzvah é o mandamento em si? É a tarefa a ser cumprida? Tem aquele que ordena e tem aquele que é ordenado. E tem a tarefa em si. A partir dos 13, tenho obrigações de cumprir os mandamentos ordenados pelo Criador do Universo. A partir dos 12, bat mitzvah, a menina
tem obrigações de cumprir as tarefas que Deus designou para as Lembrando meninas. que mandamentos não são os 10 mandamentos, tem uma pancada de mandamentos. Sim, né? sim. Eu É, porque a gente fala mandamento, se a pessoa, né, tipo, às vezes não tem mandamentos tantas coisas. seriam as ordens a serem cumpridas, ou seja, Exato. os desejos do Criador do Universo, suas instruções que constam na Perfeito. nossa Sagrada Torá, que diz o que você tem que fazer no cotidiano, durante as festas, durante as datas. Tudo e mais um no pouco. calendário. né? Então, isso significa, quando você fala bar e bat mitzvah, significa que a partir de então, automaticamente, você se torna um adulto e, portanto, responsável para cumprir tal tarefa. Isto é bar mitzvah e nada mais. Ponto. Ou seja, vamos tirar aqui Já sei onde você vai mito, chegar. já sei onde eu vou chegar, claro. As pessoas crescem e falam, eu não fiz bar mitzvah. Amigo, você passou dos 13? Você é bar mitzvah. É importante esclarecer isso. Isso é um mito muito grande no judaísmo. Sabe, você fala, eu não fiz bar mitzvah. O que é bar mitzvah para você? É cerimônia na sinagoga? É colocar tefilim, é subir na Torá, é comer, acender velhinha, dar um beijinho na vovó, cantar Hava Nagila? O que é bar mitzvah que você não fez? Amigo, 13 anos. Quando você atingiu os 13 anos, você já é bar mitzvah. A menina alcançou 12, já é bat mitzvah. Agora eu tenho uma pergunta, porque quando a gente pega pessoas que são bem afastadas, que acabam se aproximando mais, vai chegando, e a gente vê que é um cara um pouco mais velho, ele não pôs tefilim, a gente fala pro cara, vamos colocar tefilim. Aí o cara, quando pôs tefilim, fez o bar mitzvah dele. Então, na verdade, não é isso. Não é isso. Não. Você cumpriu a mitzvah do tefilim pela primeira vez. Sim, exatamente. Perfeito. Você cumpriu a mitzvah do tefilim com ele pela primeira vez. A gente, obviamente, a gente faz uma celebração, a gente permite essa Até faz celebração sentido. na sinagoga para as crianças, até com o intuito de educar essa criança De antes virar de estudar chavinha. um ano antes com ele, para poder mostrar o que é. Até importante isso, entendeu? Mas uma vez que ele atingiu 13 anos, automaticamente ele já é um filho responsável para cumprir a mitzvah. Uma filha aos 12 responsável para cumprir a mitzvah. Então ele é bar e bat mitzvah automático. É interessante, porque assim, na minha vida judaica, eu estudei em colégio judaico a vida inteira, depois, enfim, tive amigos judeus a vida inteira, e não judeus também, mas eu nunca tive esse conceito. Bar mitzvah era só assim, agora você é maior, agora você ficou maior. Aí você fala, maior do quê? É maior, agora você é adulto. Então beleza, então é isso. Parabéns, festa, põe no filhinho, faz Torá, vai para casa. Pronto, agora você é adulto. Sempre foi isso que falaram, e a menina também. Ela virou uma adulta, beleza. Mas nunca tive esse conceito, pela primeira vez eu estou ouvindo que o bar mitzvah e a bat mitzvah tem esse conceito, quer dizer, de realmente você passar a ter a responsabilidade de fazer as mitzvot, e que era só isso. Isso. Entendeu? Porque ainda pensei que, tipo, maior de idade, então, o que é? Você pode ser dono de empresa, pode casar, sei lá, entendeu? X. Não, quer dizer, não é bem isso. É que, na verdade, você tem agora... A partir de hoje, o taxímetro roda. Então, se você deixou de cumprir ou não, já está sobre sua jurisdição. Antes estava sobre nas costas do seu pai. Acho que é por isso que fala a maioridade, né? Isso. Fala porque agora, a partir de hoje, vamos ver agora o que você fez ou não fez. Agora está up to you, está na tua conta. Antes estava na conta do teu pai. O pai é responsável pelo filho. E o filho ele não tem obrigação pela Torá, entendeu? De cumprir os preceitos até chegar a idade do bar mitzvah. Os nossos sábios instruíram, falaram não, que tem que o pai educar o filho a partir dos 6, 7 anos, para já educá-lo, para quando chegar aos 13, ele já possa estar vivendo a ideia, a responsabilidade que ele há de receber. até entender, né, o que vai acontecer a partir dali, porque se você não estudou nada também, para entender o que vai a partir dali, também não entende. Tanto que quem não estuda o bar mitzvah dessa maneira, assim, todos os atos e mitzvot, o cara vai estudar para achar que ele tem que ler lá, um pedaço da Torá que ele tem que ler, vai lá ler, tefilim, festa e para casa. E aí, mais um mito. Não tem que ler. Não tem que ler. Isso é pelo que você falou, não mesmo? Não tem. Então, o bar mitzvah, ele tem que ler a Torá? Não. Porque não faz parte das obrigações dele dali em diante. Não, de uma pessoa de ler a Torá. Todo mundo que precisa ler a Torá? Não precisa ler a Torá. Sim.
Então, não faz parte oficialmente do processo de Bar Mitzvah o jovem ler a Torá. Mito total. Não tem isso. Em nenhum lugar você vai encontrar no código. Ninguém sabe disso. Porque não, como ele não vai ler? Ele não leu a Torá, ele não fez Bar Mitzvah. Conceitos totalmente errados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um absurdo sobre o absurdo. Quer dizer, Verdade. você não entendeu o que é Bar Mitzvah, e muito menos ler a Torá, porque o Bar Mitzvah ainda não tem que ler a Torá. Eu tenho 5 filhos, meus 5 filhos fizeram Bar Mitzvah, nenhum leu a Torá. Será que eu tenho que fazer Bar Mitzvah deles de novo? Não. Você está entendendo? Não tem. Assim, a partir de 13, ele pode ser convidado e ser chamado, ter a honra de acompanhar a leitura da Torá, que ele tem a maioridade. Antes ele não podia. Agora ele já conta, então ele pode. Então, realmente, no aniversário de uma pessoa, a pessoa precisa procurar ser honrado e ser chamado a Torá sempre, todo ano. Não era apenas no Bar Mitzvah. Sim. Todo ano. Mas ainda no Bar Mitzvah, que é a primeira vez que ele está a maioridade. Vamos chamar a primeira vez ele na Torá. Top, faz parte de chamá-lo a Torá com a cerimônia de Bar Mitzvah. Aí se eu não fiz isso nos 13 anos, mas eu fiz no 14, não importa. Você foi chamado, você é chamado. Entendeu? É uma coisa que não tem a ver com o conceito. Eu tinha certeza e apostava uma grana que o Tefilin tinha tudo a ver com o Bar Mitzvah. Se você não pôs Tefilin, você não fez Bar Mitzvah. Eu achava isso. Realmente achei. Até porque tinha isso que eu te falei. A gente falava, vou lá fazer o Bar Mitzvah do cara que nunca pôs Tefilin. Pôs Tefilin, agora você fez Bar Mitzvah. Você fez Bar Mitzvah, a gente fala isso aqui. O que acontece? E aí sim vale a pena abordar as outras ideias que a gente estava falando antes. Tem certas mitzvah, vamos falar um plural mitzvot, tem certas mitzvot que os sábios compararam elas tão grande que ela é comparada como se fosse todas as demais mitzvot juntos na balança. Uma se só der para fazer uma, faz essa aqui. Você então, uma delas, Tefilin, é comparada como se tivesse feito todas as mitzvot. Outra delas é a tzedakah, caridade, uma grande mitzvah. Quando você ajuda o necessitado, o teu irmão necessitado, que precisa de caridade para poder viver. Então, existe uma ordem na nossa Sagrada Torá, que é uma mitzvah, da gente separar para o irmão 10% a 20%. Não menos que 10%, até 20% é o que você deve do lucro que você teve. Então, você separa esses 10%, o mínimo, para ser dado a um irmão patrício judeu. Isso é chamado de tzedakah. Tzedakah é uma grande mitzvah que é comparada a todas as demais mitzvot. Você está ajudando um necessitado, restaurando ele, pondo ele em condições de trabalhar, uma grande mitzvah. Não precisa ser financeiro. Ajudar um bom conselho é tzedakah. O conselho que você está dando é uma tzedakah espiritual. Sabe quando você dá um conselho para alguém, você fala, não tenho dinheiro, tá bom, dá conselho, dá apoio, faz serviço voluntariado, quando você ajuda um outro, isso é chamado também de tzedakah. E obviamente tem a tzedakah que a gente chama monetariamente falando de dar do ganho, você tem de separar 10% no mínimo ou a 20% para ser dado para um patrício irmão. Isto é denominado de tzedakah. Eu quero dar para outras entidades, irmãs, parceiras, ou fazendo... eu quero ajudar outras instituições que não são da coletividade. Muito bonito. Não é chamado de tzedakah. Isso é chamado de gimilut chesed, boa ação, o que está fazendo. É importante? Traz paz entre as nações? Traz. Santifica o nome de Deus? Muito. Mas não é denominado de tzedakah. Sim. É só a denominação. Então, entenda que no judaísmo a denominação de tzedakah são as obrigações que um irmão tem que ter com outro irmão dentro da coletividade. Quando eu ajudo o irmão dentro da coletividade, então eu preciso ajudar com 10%, eu chamo isso de tzedakah. Quando eu ajudo qualquer outra entidade que eu estou fazendo, não é chamado de tzedakah, mas é chamado de uma boa ação. Chamado de gimilut chesed, que é praticando bondade. Ok, essa é uma outra terminologia. É isso. Terminologia, mas
não é denominada. É importante só para poder dizer isso. Mas são mitzvot. Aliás, a Torá fala que a gente tem que falar de Gemilut Hassidim, a gente tem que fazer boas ações. Claro. Isso também é mitzvah. Claro, é uma grande mitzvah. Isso é uma grande mitzvah. E fazer Não praticar o bem é uma grande mitzvah. É só para entender que não é que uma é menor, outra é maior, não. É uma está nesse capítulo, uma está nesse capítulo. Tá bom, mas é só para entender que quando você fala assim, posso dar tzedakah, você vai, pode dar tzedakah para as outras entidades que não são irmãs? Isso não é tzedakah, irmão. Tzedakah é para irmão. Gilot Chesed é para outros. E tá ótimo, e os dois são válidos. Tá ótimo, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é importante só denominar. Porque estou falando tzedakah quando eu estou dando. Não. Tzedakah para Patrícia. Porque eu não vou brincar aqui com letras, mas já brincando com as letras, mas eu só vou jogar a ideia, só para os curiosos que querem saber. Da onde eu tirei que essa terminologia tzedakah é só para irmão? Então, a lei diz o seguinte: quem pode pegar tzedakah? Quem pode pegar dinheiro de tzedakah? Então, nossos sábios falam que só pode pegar tzedakah o necessitado que não tem 200 moedas chamadas zuz. Na época, eles estabeleceram. Se você tem menos do que 200 zuz, você pode pegar tzedakah. Se você tem 200, você já não pode pegar tzedakah. Se você tem menos de 200, é considerado, entre aspas, um pobre, um necessitado, que pode pegar do dinheiro de tzedakah. De onde eles tiraram isso? Porque o valor numérico da palavra tzedakah é 199. Interessante. Tá bom? Mas não só isso. Olha só, o que eu te falei? Quais são as regras da tzedakah? É 10% até 20%, tá certo? Então, olha só. Tzedakah se escreve com a primeira letra, que é tzad, que vale 90. Depois tem dalet, que vale 4. Depois tem kuf, que vale 100. E depois tem rei, que vale 5. Então, vamos pegar vamos pegar 1, 3. Você escreve com 4 letras. Tá? Eu vou pegar a 1 e a 3, e a 2 e a 4. Tzedakah. 1, 2, 3, 4. É isso. Tzad, dalet, kuf, tá certo? Vou pegar a primeira e a terceira. E depois eu vou pegar a segunda e a quarta. Olha que loucura. Você pega a terceira, quanto vale a terceira? 100. Quem tem 100, que é a terceira, fica com 90, 10%. Quem tem 5, fica com 4, 20%. Tzedakah. Por que eu falo isso? Curioso para uma pessoa que... Só para você entender que as palavras não são... Só à toa, não é? Não é tzedakah eu dou lá. Tzedakah, a gente fala tzedakah. Tzedakah eu pego lá. Tzedakah eu dou lá. É uma brincadeira a gente fala. Que as palavras em hebraico carregam um grande sentido, né? E na maneira que você escreve, quer dizer, por isso que eu digo, a terminologia tzedakah são realmente as leis de caridade que você deve fazer com o irmão, que é de 10 a 20%, como indicado, que dá 199 para aqueles que têm, quer dizer, está tudo. Agora, outro é chamado de Gemilut Chesed, na prática de boa ação, para aquela pessoa que está necessitada, indiferente de qual a crença que seja, não faz diferença, se quer ajudar, entendeu? Outras pessoas, é um ato de bondade, é um ato de paz, traz paz entre as nações, é um ato de santificar o nome de Deus, porque as pessoas vão falar, olha, bem-aventurados são esses benfeitores que ajudam a outras comunidades, instituições que precisam de câncer, pessoas famintas, pessoas que têm fome na rua, esses que dão comida, enfim, então a gente sabe, a filantropia é uma coisa muito, muito bonita que a gente dá. Mas voltando ao tema de mitzvah, quando a gente fala mitzvah, nós estamos falando de ordem, né? Conexão. Então, quando a gente coloca o tefilim a partir dos 13 anos, então você está se amarrando com Deus, literalmente se amarrando. Você se amarra com Deus de coração e alma, é uma maneira de você se conectar com Ele. Quando eu vou rezar, é uma mitzvah rezar, por quê? Porque eu estou me conectando com Deus. Eu dedico o tempo do meu dia para poder me conectar com o Criador do Universo. Por isso que a gente chama toda a linguagem, todo preceito, todo mandamento, toda ordem a ser cumprida, é um meio de eu me conectar com Ele. Então, quando a gente faz o que Ele, com E maiúsculo, quer, eu me conecto com Ele. A gente se conecta com os desejos dele. Sabe que Isso é mitzvah. interessante, e tem uma coisa aqui que me veio na cabeça, que os mandamentos que são considerados irracionais, né, o que a gente não consegue, dogmas que a gente não consegue entender a razão, na verdade o ser humano, de uma certa maneira, também tem isso. Se a gente for puxar dentro do ser humano,
Vamos supor, teu pai gosta de conversar. Aí ele chega para você e fala assim, senta aqui no sofá comigo e conversa. Você odeia conversar. Você fala, putz, que saco. Vou ter que sentar lá com meu pai que está pedindo para ele conversar. Eu não queria sentar lá agora para nada. Só que ele gosta, não é você que gosta. Não, o dogma é uma coisa que, na verdade, você não vai entender o porquê que o outro lado gosta, mas é uma coisa que ele gosta, seja o que for. É o que eu falei também por uma vez, a gente já falou aqui algumas vezes, de você dar uma joia para uma mulher. Você não está entendendo porque ela gosta daquele diamante de jeito nenhum, porque não faz diferença nenhuma para vocês terem um diamante 2 ou 0. Mas para ela faz diferença. Então, tipo, isso é como se fosse, eu vejo o dogma por esse lado. Um lado que a Hashem gosta para ele, que você faça essas coisas porque gera uma conexão com ele, que você não vai entender, mas ele entende. Não importa se entende ou não, ele entende. Então, veja, e esse é o lado polêmico, é isso que a gente discute. Eu acho que esse é o papo kasher, que a gente tem que abordar esse tema. Tem uma discussão se realmente os dogmas, eles são dogmas até hoje, ou seja, literalmente, É para continuar entre a aspas, preparar? parênteses, você surtou, falou, assim tem que fazer porque assim eu quero. Entendeu? Ou se realmente eles têm uma razão, só que não nos foi revelado. Isso é uma discussão entre os legisladores de como que a gente aborda esse assunto. A verdade é que a gente não sabe a razão do porquê, porém, durante todas as gerações, muitos dos sábios procuraram sim dar razão para a ordem que foi dada, chamada dogma, interpretando, dando as suas versões do porquê, talvez seria a razão do porquê Deus ter ordenado tal. Então, se a gente for pegar uma mitzvah, por exemplo, vamos pegar uma das mitzvot, um dos mandamentos que Deus ele diz do lado proibitivo, ou seja, passivo, você não deve misturar carne com leite. Então, a Torá descreve isso em 3 vezes na mesma linguagem. Você não deve cozinhar o carneiro com leite da sua mãe. A Torá escreve 3 vezes isso. Os sábios aprendem daqui, porque está escrito 3 vezes. Obviamente, tudo isso foi interpretado de acordo com o que Moisés nos passou oralmente no Sinai. Essa é a nossa tradição, tá? Que assim a gente recebeu. Que está escrito 3 vezes para te ensinar que você não pode nem comer, nem cozinhar e nem tirar proveito. Quer dizer, imagina, eu não estou comendo carne com leite, eu simplesmente trabalho no McDonald's, eu estou botando na chapa lá a carne com leite. Então, você não pode cozinhar carne com leite. A proibição não é apenas comer, então a proibição não é apenas... Não pode você fazer. Não pode fazer, você não pode também tirar proveito. Eu já fiz, acabou, misturou, então vou vender. Não, você não pode tirar proveito. Então são 3 coisas aqui a gente conhece mais que não pode consumir. Mas tudo bem, não quero abordar aqui, que não é uma aula agora de leis, senão a gente vai ficar louco. Qual é a razão do porquê que não pode comer carne com leite? Tem uma razão ou é simplesmente um dogma? Faz parte dos dogmas. A Bíblia não nos diz a razão do porquê que não pode. Não está escrito porque você vai passar mal de saúde, porque isso é ruim para você, etc. Lá. Sim. Agora, vários sábios tentam interpretar isso. Uns falam o seguinte, realmente isso aqui não faz bem para a digestão, isso aqui não faz bem, pega isso como lado. Outros falam não, pegam para o lado mais esotérico, falam o seguinte, olha só, carne, você tirou uma vida, leite é vida. Carne, você abate, você mata um animal, leite é a mãe dando para um ser viver. Como é que você pode juntar vida e morte juntos? Como é que você pode juntar sangue? Eu gosto dessa. Como é que você pode usar vermelho e branco? O vermelho é sangue derramado e o branco representa a vida, que é leite. Como é que você pode misturar, entendeu? Elas, então, são várias explicações que os sábios tentam explicar no decorrer da história, sabendo, a gente sabe que não nos foi dado a razão. Pode ser que é, pode ser que não é. Sim. O que faz diferença para nós é o seguinte, religioso, ortodoxo, eu quero saber, Deus ordenou? Acabou. Assim a gente vai fazer. Por quê? O Pai mandou. O Pai mandou, preciso entender tudo que o Pai mandou. Ele deu vários preceitos que eu sim consigo compreender. Ele deu vários preceitos que sim nos lembra milagres que ocorreram no passado. Aqueles que a gente compreende, é chamados de mishpatim, só está dividido em 3. As mitzvot estão divididas em 3 categorias. Leis compreensíveis, não matar, não roubar, respeitar o pai e a mãe, tudo é lógico. Bem lógico isso aqui. Entendeu?
Ele deu preceitos que te lembram coisas do passado. Senta no açúcar porque vocês sentaram no açúcar numa cabana. Come pão ázimo porque vocês comeram um pão que não fermentou. Quando vocês saíram do Egito não deu tempo para fermentar. Então a gente faz isso em lembranças. Isso é chamado testemunho. A gente quando cumpre esses preceitos, nós somos testemunho de um milagre que ocorreu no ano passado. Certo. Ok, ainda dá para entender. Agora vem vaca vermelha, cinzas da vaca vermelha, que purifica aquele pessoa que estava impuro. Um lance que tinha na época do templo sagrado. Sim. Sabe, o lã e linho. Você não pode vestir uma roupa que tem uma trama de lã e linho juntos. Cara, Esse é bem difícil. o que tem a ver a lã e a linho? Por que eu não posso usar uma roupa de lã e linho, etc. É óbvio que tem tentativas de explicação. Uma das explicações, entendeu? Fala que lã e linho é Caim e Abel. Um matou o outro, entendeu? Porque um trouxe do linho e outro trouxe o carneiro. Lã e linho não se misturam. Então, vou te falar. Explicações não faltam, mas não nos foi dada a razão do porquê. Sim. E quando a gente segue, simplesmente porque assim o Pai mandou, ele deve ter a razão. Então, se ele tem razão, é aqueles que opinam que tem razão e não nos foi dado, ou simplesmente porque ele ordenou que assim que é, e para nós não vai fazer diferença. E também nem tudo foi dado ao mesmo tempo, né, Dani? A gente não teve tudo sincronizadamente, todas as informações ao mesmo tempo, reveladas ao mesmo tempo, conhecidas ao mesmo tempo, para poder fazer os estudos, vamos falar assim, que foram feitos no caminho de toda a vida do povo judeu, que o povo judeu é zero conformado com as coisas e ele sempre vai ficar tentando procurar. Por que eu estou falando isso? Porque você pega o Zohar, ele veio muito depois, né? Então, aí eles começaram a analisar o Zohar, porque até então era proibido, então alguém sabia, mas ninguém podia colocar, então também não se analisava em cima disso. Então aí vem o Zohar no momento, aí agora entrou um novo lado, que agora eu posso falar do vermelho e do branco, porque antes o vermelho e o branco não fazia sentido nenhum. Então também tem isso, né? Porque é o estudo que você vai fazendo e tentando chegar a conclusões com coisas que foram rolando. A explicação, não a mitzvah. A mitzvah está clara lá. Isso. Você entende ou não entende, é um problema seu, mas ela está lá. A mitzvah foi dada tudo de uma vez só. Sim, isso. As suas interpretações, das análises, né? as análises, isso realmente, cada momento da história que a gente vai... É por isso, até hoje tem interpretações novas. Acreditamos que todas as informações que ainda haverão de surgir também foi dado no Sinai. Quando você sai do princípio que, para o fulano chegar a uma certa conclusão amanhã, teve que ter os princípios básicos do estudo do Sinai, então é como se tivesse sido dado no Sinai. Para nós isso aqui é uma maneira clara e objetiva. Só que, eu vou te dizer aqui agora a virada do jogo. A virada é o seguinte, então, eu entendi. Então tem aquilo que a gente faz que é lógico, que mesmo se Deus não entregasse, faríamos de qualquer maneira, porque viver em sociedade, eu não preciso que Deus me manda não matar. Você sabe que matar é errado, toda civilização sabe que isso não é certo, e roubar que não é certo. Sim. Não precisaria da ordem de Deus. Então são as leis lógicas. Tem aquelas leis que é testemunho, se ele não ordenasse, eu não ia fazer. Peça, sucota, tá bom, faz sentido, já que eu vou comemorar o milagre que foi feito ao Torá natural no Sinai, o pronunciamento dos 10 mandamentos, festa de Shavuot, são sinais, o próprio Shabat, sábado, que a gente comemora como um dia santo, um dia sagrado, a gente se desconecta porque como testemunho que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, como conceito. Interessante esse conceito, tá vendo? O Shabat, a mitzvah do Shabat, tá ligado com essa categoria de sinais, quer dizer, um sinal que Deus te deu no passado, faça por conta de um testemunho. Entendeu? Essa faz parte da mitzvah do Shabat. É importante saber qual é a categoria e tem aquelas que realmente a gente não sabe. Porém, daí nós sabemos falar uma coisa bacana. E essa é a revirada do hasidismo, que é o seguinte. Tá bom, aquelas que eu sei. Aquelas que os sinais eu concordo. Mas aquelas que eu não concordo, eu não sei. Então eu vou fazer o quê? De fé. Vou fazer porque acredito, porque literalmente eu não sei por que eu faço. Mas Deus ordenou, eu vou fazer por fé. Diz a hasidismo, você tem que chegar num nível que até mesmo aquela que você entendeu, você faça por fé, não pela tua razão. Sim. Para você entender que você está cumprindo porque houve um Criador que ordenou. Não faça aquilo que você compreende por conta da tua autoanálise. Porque senão é um perigo. Aquilo que eu entendo, eu faço. Aquilo que eu não entendo, eu não faço. Sim. Então o judeu sai do princípio seguinte, sobre mitzvah, que a gente está falando do conceito de mitzvah. Sim. Nascer verishma. Primeiro eu vou fazer e depois eu vou estudar. Depois eu vou entendê-la. Porque eu preciso fazer. Por quê? Porque quando você faz, você se conecta. Não espera para entender, para se conectar com ele. Faz. Primeiro faz assim. Tá bom, você está me falando, eu vou fazer.
Faz. Depois vamos estudar. Isso é bonito quando a gente pega, entendeu, o conceito da Na mitzvah verdade, como um que todo. se você é uma pessoa que é ligada na religião e acredita em Deus, e acredita que você tem uma chance de conexão com Ele, de fato, não importa se você entende ou não entende. Você tem que fazer porque ele te mandou fazer isso, faz para ele a conexão entre você e ele. Sim. Faz total sentido isso, Sim. na verdade. Né? É, Porque tudo começa, você deveria fazer a mitzvah pela Isso. ordem de Deus, e não vai fazer a mitzvah porque agora você entendeu o que está escrito no texto. É por isso que a gente, como crença original do judaísmo autêntico, entendeu, acredita que Deus é que escreveu a Bíblia, a Torá, nunca o ser humano, e não como muitos outros e outras linhas falam, não, Moisés escreveu, ele botou na telha o que ele entendeu, ele não sei lá, o que ele botou lá, ele inventou tudo isso, como muitas pessoas falam mesmo. Na internet a gente vê bastante pessoas que... Porque quando você... Porque não tem comprovação, né, do contrário, quem viu Deus falar essas coisas, então, e a gente, para nós é claro que, na nossa crença, obviamente, original é que Deus falava através da garganta de Moisés. Moisés era apenas um veículo que estava pronunciando a palavra dele, entendeu? Então, não é que a Torá Moisés escreveu, que a gente fala que foi Moisés que escreveu realmente a Torá, a Bíblia, mas amando completamente. Cada palavra e sentido foi amando de Deus. Esta é a nossa crença. Para nunca deixar para entender ou interpretar que o que é que foi uma interpretação humana da palavra divina, que foi um homem que lançou os 10. Não, é divino. Para nós é importante essa base nossa do judaísmo. Então a gente não pode sair. Quando a gente fala de mitzvah, precisamos entender que tem aquele que ordena, tem aquele que foi escolhido para cumprir certas ordens. Todo mundo tem as suas tarefas, mesmo os gentios têm as suas ordens, são 7 mitzvot, das suas 7 leis de Noé, que a gente já falou, acho que em algum outro episódio. Mas tem aquilo que a gente foi escolhido a partir de então de cumprir, então tem aquele que ordena, tem aquele que tem que executar, e tem a ordem em si, que conecta. Tzavta vechibur, mitzvah vem da palavra conexão. Pessoal, outro dia eu vi um negócio, eu tenho quase certeza que o rapaz que estava mostrando isso foi num vídeo de YouTube ou de Instagram, não me lembro agora, faz um tempo que eu vi isso, mas deve existir isso no YouTube para puxar e achar. Ele fez um estudo de cada passagem, e aí por isso que eu acho que ele era evangélico, na verdade, mas ele veio desde o Velho Testamento até o evangelho dele e tal. Que ele fez tipo, este assunto X da Torá, do primeiro livro, vou falar da primeira passagem, isto aqui, esta passagem está ligada com esta, com esta, com esta, com esta, com esta, com esta. A segunda passagem está ligada com esta, com esta, com esta. Esse ele foi pondo cores de cada uma dessas passagens. Não, é bonito de ver. Porque se um cara acha que aquilo foi escrito na mão por uma pessoa, o gráfico dele virou tipo um mar de rabisco, mas tudo ele fez no computador, bonitinho. Então não tá zoado, dá pra você ver assim tudo. Sim. É um mar de conexões, é um mar, mas tipo, é impressionante. Fez tipo um arco-íris, sabe? Que ele foi conectando redondo assim. Sim. É um mar de conexões entre os assuntos e as coisas. Cara, querer achar que aquilo ali foi a mão do homem que fez é bem difícil, falar a real, é bem difícil, porque, cara, é impressionante. Impressionante. Mas eu vou te falar, a mitzvah, a palavra mitzvah, é uma oportunidade que Deus nos deu de conectar a matéria com o espírito. Isso que é o conceito bonito e profundo da mitzvah. Eu vou te dizer o seguinte, quando que surgiu o tal da mitzvah? A mitzvah no sentido de ter um comando do divino para que a gente executasse coisas físicas e ao assim fazer, na mística, receber a luz do divino na matéria. Quando isso aconteceu? Isto aconteceu apenas quando Deus entregou a Torá no Sinai. Então veja só, olha que importante isso. Quando ele pronunciou os 10 mandamentos, ele quebrou a barreira que tinha entre os mundos espirituais e os mundos materiais. A gente diz assim, na história, Abrão era o primeiro judeu, só que de Abrão até a outorga da Torá, certo? Teve praticamente 500 anos.
Abraão nasceu em 1948. A Bíblia, o pronunciamento dos 10 mandamentos e as tábuas da lei foi dado no ano 2448. Né? Então, estou falando da nossa era, né? A gente está no ano 5785, então estou falando, Abraão nasceu no ano 1948. Anos da contagem do Contagem calendário judaico. E a Bíblia foi pronunciada, quer dizer, os 10 mandamentos foram pronunciados no Monte Sinai em 2448, 500 anos depois. Abraão, ele cumpriu os preceitos. O Talmud afirma que ele cumpriu os preceitos por profecia. Não tinha sido dado ainda. Sim. A Torá não tinha sido dada. Isso só Moisés trouxe. Moisés tirou, ele literalmente, ele teve que rebocar a Torá dos mundos celestiais que estavam com os anjos e trazer para a Terra. E não foi uma cena simples, não foi uma cena muito contada no Talmud como é que foi, tudo etc, que não foi fácil essa cena. Mas uma vez que isso ocorreu, ali tirou-se as barreiras dos mundos espirituais com os mundos materiais. A gente acredita, Renato, que a partir desta data, de 2448, dia 6 de Sivan, de 2448, que marca-se a data de Shavuot, que é a entrega, o pronunciamento dos 10 mandamentos no Monte Sinai, a partir de então, a mitzvah se tornou algo completamente diferente. Ou seja, ali começou as ordens e... Mas antes, então, não teria as ordens. As ordens não existiam. Ele cumpria por profecia, mas profecia não tinha... passou para os seus filhos. Você está falando que mudou, quer dizer... Tinha uma único... Virou a ser popular, vamos Tinha falar assim. um único preceito ordenado por Ficou Deus. meio bagunçadinho aqui, mas... Tinha um único preceito ordenado por Deus para Abraão, que era a circuncisão. Único. Mas Abraão, ele cumpriu todos por profecia. Porém, o que Abraão cumpria de uma maneira material não invocava, não trazia a espiritualidade para a matéria. Não tinha. Isso não ocorria. Quando Deus ele tirou a barreira dos mundos espirituais com mundos materiais. Quando? Quando ele desceu ao Monte Sinai e Moisés subiu ao Monte Sinai, o que houve aqui? O Shazam. Houve o elo do mundo espiritual com o mundo material. Deus desceu no monte e Moisés subiu a montanha. A gente fez um esforço para poder, e aí teve o quê? O elo entre o espírito com a matéria. Ali virou o jogo que todo preceito que você faz de acordo com a mística judaica, a gente acredita que você está trazendo um foco de luz, uma energia divina para aquele objeto físico e material. E sabe qual que é o propósito? Oi? Não para você? Para você também é físico e material. Na tua mão, na tua cabeça, em tudo para você. Então, qualquer coisa que é física e material. Em outras palavras, existe uma energia, nós acreditamos literalmente, que quando nós praticamos uma mitzvah, e toda mitzvah, Renato, todo mandamento, toda ordem é física e material. Acender as horas de Shabbat, pegar a cor do animal, colocar tefilim, é dar moeda para tzedakah, é fazer as orações, é falar, pronunciar. Todos os preceitos são preceitos físicos, é tocar o shofar, é pegar as 4 espécies, é sentar no açúcar, é tudo coisas físicas e materiais. O que a gente faz? Nós pegamos os elementos que Deus criou aqui nesse mundo, utilizamos desses elementos, fazemos o que Deus manda e trazemos a divindade para aqueles objetos. E uma vez que você executa um mandamento com aquele objeto, ele se torna um objeto sagrado. Quer dizer, um objeto que foi afetado, vamos dizer assim, foi impregnado com a luz divina. Isso aconteceu só depois da Torá. Por mais que Abraão fizesse os preceitos, mas não tinha sido ordenado. Só tem o Shazam depois da ordem do divino. Então, é isso que mudou. Isso que é uma mitzvah hoje em dia. Então, por que a gente faz questão, né, principalmente nós, no movimento Chabad, faz questão que o outro judeu cumpra uma mitzvah? Eu estou preocupado que o cara faz uma mitzvah, coloca tefilim por mim, amarra o cara não está nem sabendo o que está acontecendo, etc. Isso não quer dizer que ele não é afetado. Tem livros modernos que, você já viu isso aqui, uma coisa incrível, que mostram a pessoa, fotos de energia, um cara que ele colocou tefilim antes e depois. Antes de ele colocar tefilim, tira a foto, então tem uma aura, depois que ele coloca tefilim, tem uma aura gigantesca. A gente não entende disso, são energias que a gente não consegue ver. Mas
cara focou assim, você mostra que o cara tem de repente uma luz, sabe? Brilha de repente. Tem pessoas que têm sensibilidade para poder ver. Nós acreditamos que todo e qualquer preceito que você faz, literalmente você tem um chabumbuf, tem eu não sinto, não quer dizer nada. E quando você vai no médico, ele faz raio-x, você sente alguma coisa, a certeza teve o raio-x, ele vai se esconder atrás da porta. Por que ele está se escondendo, coloca aquele manto, etc? Porque tem irradiação. Eu não sinto. Quer dizer, eu até digo, o Zohar dizia que tinha irradiação. O Zohar, quer dizer, o Zohar escrito uma obra 1800 anos atrás. Hoje em dia fica muito mais fácil com a tecnologia de entender esses pronunciamentos que estavam descritos lá para trás. Antes você só tinha fé. Hoje você consegue entender que existe radiação, mesmo que você não sente que você não consegue, né? O homem não consegue captar. Você uma vez me deu uma dica falando desse negócio da irradiação da energia divina e a gente pegar um pouco disso para o material e transformar o ambiente. E um dia eu falei isso para um rabino e ele falou, pô, nunca tinha pensado nisso, olha, isso aqui você tem total razão, vou começar a fazer. Um dia eu falei para você que eu ia participar de uma reunião muito importante. Aí você falou, você vai? Então faz o seguinte, pega um copo d'água e faz uma brachá que você vai tomar, porque é uma mitzvah, fazer uma brachá para água que eu vou tomar, uma bênção. Invocando o divino lá. Exato, aí você falou, porque aí você vai trazer a energia de Deus para aquele lugar e com certeza você vai ter mais sucesso na hora que você estiver fazendo essa reunião. E aí eu falei isso para o rabino, ele falou, nunca tinha pensado nisso, vou começar a usar, porque é boa essa. E aí, quer dizer, é isso, né? Quer dizer, você tem, e isso também tem uma coisa importante, que eu estou falando isso brincando, mas é sério, que quando você vai trazendo luz divina para perto de você, você afasta o mal. O mal não tem espaço para ele, né? Ele vai ficar afastado de você. Pouca luz afasta a escuridão. Exato. Então, quer dizer, quanto mais você conseguir fazer mitzvot durante um dia, mais chance você tem de estar longe da energia negativa que vai querendo te derrubar o dia inteiro, né? Então, isso aqui é muito interessante. E a gente sabe, Dani, apesar da gente não ver e tudo mais, cara, a verdade é que quando você para se conectar com Deus, ainda mais do jeito que você sabe que Ele falou, faz isso aqui que você conecta. Se é psicológico, se não é psicológico, eu não vou entrar nesse assunto, porque para mim não é e para muita gente vai falar que é. Você sente diferença, você sente que aconteceu. Mas você sente assim, nossa, você virou. Não é isso. Não é isso que sente. Quer dizer, deve ter gente que sente, mas não seria humanos comuns, não é isso que a gente sente. Mas eu vou te falar, a gente foi para Gimel Tammuz, certo? A gente viveu o Gimel Tammuz, que é o aniversário do Rebbe. Aniversário de falecimento do Rebbe, 3 de Tammuz, foi agora, passou um pouco tempo atrás. E eu levei um primo meu, que você conheceu na viagem. E aí, ontem, encontrei ele agora no Shabbat. Ele veio e falou assim, e já faz que perto de um mês, mais ou menos perto de um mês. Não um mês, mas perto de 20 dias, 20 e poucos dias, um mês. Falta uma semana. Falta uma semana, quer dizer, foi 20 dias mais ou menos, 20 e poucos dias. Ele falou assim, a viagem ainda não saiu de mim, eu tô na viagem ainda, eu tô lá ainda. Porque quando você vive um negócio espiritual, você realmente sente aquilo em você, você sente que tem um lance que te pegou ali. E quando você tem ainda mais se você entrega um pouquinho, né? Toma. Tá bom, você fez no automático, aconteceu, tá tudo certo, a luz desceu, mas se você parasse um minuto para fazer um pouquinho mais concentrado, coisa que eu não faço muito, mas estou me pondo aqui de culpado, mas enfim, quando você faz, você sente uma coisa, você sente uma conexão diferente. É interessante. É interessante. Por isso que a gente faz questão, mesmo que a pessoa ela não entende, ou ela não queira, ou até mesmo simplesmente porque ela quer se livrar de você, porque você é um pé no sapato dele, você não vai deixar ele em paz até que ele faça o preceito que Deus ordenou, é válido, entendeu? É válido, entendeu? É válido. Eu acho que tem certos preceitos mais do que outros. Eu acho que a Tzedakah, ou Hassidim, que não importa, vamos falar qualquer um dos dois, que o cara faz a doação ou por aqui ou por ali. Quando você doa para uma pessoa necessitada, mesmo que você doe para uma pessoa que não é judia ou que não é da comunidade, seja doação assim ou assado, porque no fim o que muda é só o conceito, né, terminologia, você fala, tomara que esse cara faça bom uso disso aqui, tomara que ele consiga ficar bem. Porque quando você sente no coração para dar tzedakah, não aquela tzedakah que você mesmo assim você fez, mas eu estou dizendo, quando você faz, você se sente bem.
Você se sente, tem coisas que você vê e se sente bem quando você fala. Você fala, O profeta Malachi é o último profeta que consta nos nossos livros sagrados. São 24 profetas. Não, são 24 livros sagrados que nós temos. O Pentateuco e depois já tem os profetas das Escrituras. O último dos profetas é chamado Malachi. Esse profeta Malachi, ele traz o seguinte: tragam os seus dízimos para o templo ou para a casa do divino e me testa para ver se você não vai ser beneficiado. O único preceito onde Deus fala, quer dizer, através do profeta, pode me testar. Eu estou te falando, dá o dízimo, você vai, me testa para ver se você não vai ser beneficiado. O Bichanuni mesmo. Por favor, Deus fala, me testa para ver. Me testa para ver se você não vai ser beneficiado com isso. É muito forte essa expressão. Quando fala sobre o dízimo, ele fala, pode me testar. Pode me testar. Diversas vezes, pessoas que perguntaram para o Rebbe, falaram, não tenho condições, é agora que você tem que dar. Não tem condições agora, você vai ver que você vai... Agora você vai ver que você vai... Curioso isso aqui, essa palavra testar. A gente acredita nessas coisas, a gente realmente acredita na palavra, a gente acredita que a gente pode se conectar com o espiritual, a gente acredita que isso traz luz e traz energia, que nem você falou, afasta muita coisa ruim. Por exemplo, aquilo que você tinha falado antes me remete a uma passagem do livro do Rebbe Yom Yom, no dia a dia, ele fala o seguinte, está escrito, Me'ashem mitzadei gever konan, Deus, ele guia os passos do homem. Porque se você está num lugar, não é à toa que você foi para aquele lugar. Se a providência divina te levou para aquele lugar, faça uma bênção, atrai a presença divina lá, traz energia, que pode ser que desde a criação do mundo, esperou-se para que uma alma viesse lá trazer aquele foco de luz. Então a gente acredita que realmente as mitzvot, elas estão aqui, tipo, pra gente, sabe, aquele jogo que está procurando, onde é que tem aquela centelha divina que precisa ser elevada, etc. Vai lá, pum, você vai lá, entendeu? Tinha aquele joguinho lá que você via, procurava, que você procurava aquele capricho, procurava aqueles animais. Então essa era a ideia da mitzvah, que Deus entregou a mitzvah. E qual que é o propósito de tudo isso? Isso é muito importante dizer. Tá bom, eu tive um WhatsApp que alguém me perguntou, ele falou, quer saber, eu não queria entender qual que é o propósito que Deus nos criou. É para fazer mitzvah? Ele me perguntou, falou, qual que é o propósito da minha criação? Qual que eu tenho que ter um enfoque? Qual que é o propósito? Então, o Midrash fala uma coisa bonita, tem a ver com tudo isso. Todo o propósito da gente fazer os mandamentos de Deus, fisicamente falando, para poder trazer a espiritualidade para o mundo físico, porque ao assim fazer, você está preparando este mundo material para a revelação dele. Significa assim, Deus tem um desejo. Essa é a parte da mística que diz assim, Deus tem um desejo, o quê? Morar neste mundo. Porque ele tem o universo, ele tem tantos planetas, etc. Ele escolheu morar aqui. Esta é a moradia dele e é aqui que ele quer morar. Pronto. Agora, a pessoa que mora em casa, ele mora, quem está em casa, você está revelado. Em casa você não precisa se esconder de ninguém. Você é quem você é em casa. Quando vem visita, você precisa se preparar, você precisa se fantasiar. Mas quando você está em casa, morando de boa na tua casa, você está revelado. Você anda revelado, solto. Vamos falar outra palavra. Você está revelado. Deus quer morar nesse mundo de uma maneira revelada. Hoje ele está oculto, a gente não enxerga ele. Ele deu para a gente os preceitos a serem cumpridos, a mitzvah, porque quando a gente vai mexer com o lado material, a gente está trazendo luz para essas coisas materiais e preparando a matéria para ele se revelar. Este é o propósito profundo da criação do universo e por que tem esses mandamentos. E por que esses mandamentos são físicos e por que é tantos detalhes esses mandamentos. Porque são através desta conduta agindo com o mundo físico e material, nós preparamos este mundo para estar apto para Deus se achar em casa e se revelar. Bom, esse é o propósito. Chegamos no propósito de todo conceito de mitzvah. Está entendendo? Então, mitzvah é uma coisa tão importante. Porque filosofar é bonito, estudar é bonito, mas você só usa a cabeça, você está usando a alma. Sim. E o que faz bola na rede
é mitzvah. É, atividade, é ação. Né? Ação. É o que faz. Ação Claro. é a menor das revestimentas da alma. Você tem pensamento, estudo, você tem a fala, bonito, tá? Ação é o nível mais baixo que tem, mas é justo através desta ação que a gente prepara o terreno, que o prédio ele é erguido. Ele não é erguido de pronunciamento, ele não é erguido também de pensamento, ele é erguido quando tem pessoas fisicamente. Você sabe que essa eu acho que é o preceito mais fácil de entender de todos. Porque se a gente falar para uma mulher, olha, eu tô aqui na minha cabeça, amo ela, nossa, como eu amo. Aí você fala para ela, nossa, eu te amo, ela fala, não. Quando você vai fazer alguma coisa, você vai ficar falando, o resto da vida você vai ficar falando. Faz alguma coisa, cadê a aliança, cadê o casamento, cadê os filhos, cadê meu prova o seu amor. Caraca, meu, você fala pra caramba, vai fazer que é bom, não faz nada. Não adianta nada. É isso, a atitude é tudo, tem que ter atitude. Tem o mundo da ação. Então, a ética dos pais fala, o principal não é o estudo, o principal é a ação. Loa midrash kare lamase. Esse é o mundo da ação. Entende o Rebbe que essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é fazer com que o judeu faça. Entendeu? Porque esse é o propósito final. É o desejo do Criador é revelar-se aqui e a gente só tem uma maneira de fazer isso. Fazendo. Entendeu? Enquanto o mundo das almas, que é o paraíso, você adquire através do estudo, e aí você entende também, Renato, porque muitas linhas pegam o estudo como principal. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Vem o Rebbe fala, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E essa é a diferença entre o Chabad e muitas outras linhas, que o Chabad está lá para executar, fazer mitzvot, trazer o judeu para fazer mitzvot. Obviamente a gente estuda a Torá com a pessoa, é importante estudar a Torá. Mas qual que é o carro-chefe? O quê? É o estudo ou a ação? Se não estudar, você ia ter toda a sabedoria que você tem para fazer esses papo caché, 200 episódios, sei lá, 100 episódios. Impossível, meu. Não tem como estudar. Aliás, também lá no 77 tem uma coisa interessante, que esse meu primo foi com a gente, e ele conviveu outras linhas, ele nunca conviveu o Rabat, nada, zero. E aí, quando eu cheguei no 77, lá na sinagoga do Rebbe, em Nova York, lá em Crown Heights, no Brooklyn, aí ele desceu lá, que é uma sala, primeiro não tem ninguém, né? Não tem segurança, não tem nada. Põe isso é o caso à parte. Exato, mas quando você desce a escada e entra, que você vê aquela mar de gente estudando, é um mar de gente estudando, aquele negócio infinito de pessoas estudando. Cara, aí eu falei para ele, bom, agora você acha que o Chabad estuda ou não estuda? Que você chegou à conclusão agora? Porque mais, né? Você pode ir lá qualquer hora do dia e da noite e aquele mar continua coberto. A água não saiu, tá todo mundo lá. Cara, parece impressionante. Então eu falei para ele, agora você acredita, porque a gente foi lá vários horários, inclusive. Sim. Entrou vários horários, de manhã, de tarde, de noite, a gente entrou de madrugada, a gente entrou sem parar. E ele foi vendo que aquilo, cara, os caras não saem de lá. E aquilo lá não é nada, aquilo lá é uma palhinha. Uma palhinha, porque, cara, que tem de lugares de gente estudando em volta daquilo tudo. É bonito. Exato, aí ele falou, cara, não, realmente aqui, eu falei, não. Ele falou, mas eu nunca pensei que não estudava. Eu falei, eu sei que não, eu sei que você ouviu por aí, cara. Mas aí, cara, todo mundo estudando, interessante, mas realmente o que importa é você ter ação para ter um mundo melhor. O mundo melhor vem com ação, não vem com... Você dar cá e pegar e dar, não tem esse negócio de você dar cá, olha, eu vou, com certeza ainda vou dar muito. E, cara, pega e dá, não para com esse negócio de com certeza um dia. Uma das discussões do Talmud, no Tratado de Kiddushin, no final do primeiro capítulo, ele traz o seguinte lá, fala o seguinte, qual que é maior, o estudo ou a ação? Uma discussão do Talmud, qual que é maior, o estudo ou a ação? Então o Talmud termina com a seguinte frase, Gadol, Talmud, maior é o estudo, porque se você não sabe estudar, você não sabe como fazer. Se você não estudar, que nem você falou antes. Bom, eu tenho que colocar o treino, como é que é? Eu não estudei como é que é, você não vai saber, então você vai fazer errado. Se você não estuda o manual de instrução, você vai fazer errado, você vai ligar a tomada, você vai fazer errado. Lê, para saber como é que funciona aquilo que você está criando. Então o Talmud fala o seguinte, maior é o Talmud que ele traz a ação. O Hassidismo lê essa frase o seguinte, não, Gadol, sabe qual que é a grandeza do estudo? É que a ação é mais elevada. A grandeza do estudo é porque você chega a fazer. Porque se não chegasse a fazer, não adiantava nada ter estudo. Exato. Então, você tem duas maneiras de como olhar a frase. Não, você vê muita gente, isso é até comum. Tem gente que é inteligentíssimo, gênio, e o cara tá zoado. O cara não ganha R$1, o cara não consegue fazer grana para sobreviver.
E o cara é gênio. É porque na ação é quando as coisas acontecem. O outro não fez faculdade, sabe nada, mas ficou milionário. Sim. Porque, tudo bem, tudo aqui tem regra ou não tem regra. Sim. Eu estou falando, Sim. não adianta só querer ficar estudando. Porque o estudo não te traz benefícios como a ação te traz. A ação te traz benefícios. Essa que é a grande. Eu acho que o diferencial do nosso Rebbe nesse quesito foi que ele instruiu todos os seus alunos. Você estudou o ABC, você já pode ensinar e deve ensinar o ABC. Para de ficar só enchendo a tua pança e sim compartilha com o outro aquilo que você já sabe. Então você já sabe isso, vai e siga adiante, passa. Você não está A isento gente tem de uma fazer. conversa seríssima sobre isso um dia, né? A gente tem uma conversa seríssima, porque isso eu concordo plenamente, cara. Não é para você, né? Não pode ser para você. E digo para todo mundo com todas as questões, quer dizer, o que adianta você saber se você não passa para ninguém, se você não... Se você leva Não para dá. turma, Deus Exato, nos livre, né? não adianta nada, meu, não adianta nada. Você vai levar com você, porque isso você de fato leva, Sim. mas morreu do mesmo jeito. Quer dizer, você levou com você, mas quem ficou aqui não levou nada. E é uma pena. Bom, Rabino Dani, E ó, acabou. acabou já? Acabou. O que eu vou fazer? Acabou. Já, na verdade, já quase estourou, talvez. Muita gente já realmente Estouramos? estourou um Eita. pouquinho, mas tudo bem. Pelo esse assunto valeu a pena, Rabino Dani. Agora a pessoa sabe o que é mitzvah, para que serve, como Legal, ela né? funciona, muito legal. Papo diferente. E lembrando, que eu acho importante, você me corrija se eu estiver errado, mitzvah não é só para judeu. Tem mitzvah também de Bnei Noach, que também tem que Chama fazer. mitzvot, não, chama mitzvot. Então, tem essas mitzvot que os outros povos têm que Que eles fazer. se conectam com o Criador através desses mandamentos. Pronto, Que então eles não foram é... instruídos lá. Não estamos aqui falando que é coisa só para judeu, não. É para todo mundo, tem para todos. Tem pra tudo. Tem para todos. Certo? E ó, Rabino Dani, YouTube, Spotify, Instagram, tá tudo lá. Quem falar que não achou, vou falar que não é verdade, porque tá tudo lá, todos os capítulos, um por um, para poder ver tudo que a gente gravou até hoje, um monte de coisa legal, Rabino, né? A gente não falou de nada que não foi legal, tudo foi muito legal. Vocês assistam tudo, que vocês vão ver que foi muito, muito legal. E nós voltaremos, Rabino Dani, semana que vem, 8h30 da noite, terça-feira, porque a gente não falha, Rabino Dani, estaremos de volta com mais um assunto interessante. Hoje a mitzvah tá aí para vocês curtirem um pouco e pensarem um pouco sobre tudo isso que a gente falou, muito interessante. E voltaremos a semana que vem, sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios. Venham conhecer, pessoal, BSR Coworking, nota 10, lugar gostoso para trabalhar. Beleza? Nos vemos semana que vem, 8h30 da noite, terça-feira, YouTube, Instagram, Spotify. Indiquem para amigos e inimigos. Por favor, não esqueçam. Rabino Dani, lechaim, lechaim, nos vemos a semana que vem.